Provérbios capítulo 2, a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançareis a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, e como o tesouro escondido procurareis, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo, e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram em fazer o mal, folga com as perversidades dos maus, segue vereda tortuosa e se desvia nos seus caminhos, para te livrar da mulher adulta, da estrangeira, que lisonjeia com a palavra, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos que dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas do justo, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os eleivosos serão dela desarraigados. Soberano Deus e Pai, nessa noite nós apresentamos a Ti o nosso coração, nossa mente. Nós apresentamos ao Senhor a vida das crianças que estão aqui hoje, nessa noite, principalmente. E todas as crianças da nossa igreja, alcança aqueles que não vieram. Deus, em nome de Jesus, porque estão enfermos, mas que o Senhor alcançará com cura cada criança. Que a graça do Senhor venha sobre nós. Que Teu Espírito Santo aquiete o nosso coração, para nós receber da palavra. Graça, honra, louvor e glória, nós damos para Ti, ó Deus. Dai-nos aquilo que precisamos hoje através da palavra. E nos redime no Teu amor. E nos dá uma vida nova no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém? Então aqui a palavra de Deus diz que Salomão está falando de provérbio. Mas ele estava falando sobre a mulher, sobre outra nação, né? Porque tudo aqui na palavra se diz nação contra nação. E hoje a gente vê que às vezes a pessoa atribui a uma mulher. Não é uma mulher, é uma coisa errada que ele atribui aqui. Mas primeiro ele falou: se aceitares as minhas palavras e as esconderem contigo os meus mandamentos, para fazer atenta a sabedoria até o ouvido. Então, Deus tem me falado muito sobre as coisas do Espírito Santo. A sabedoria vem do Espírito Santo, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E muitas vezes a gente fala, e a gente, quando Deus manda a gente falar, a gente às vezes trava, né? Porque quando eu gravei o vídeo foi fácil, agora para assistir foi difícil. Para gravar foi fácil, só estava aqui a Lavínia e a Hilda. Mas para assistir, estava todo mundo assistindo. Então, às vezes, a gente não quer ouvir de Deus. A gente pensa que o que Deus está falando não é para nós, porque nós começamos a viver uma vida e Deus tem nos prosperado, Deus tem nos dado saúde, Deus tem dado nós uns caminhos bons, Deus tem nos restituído. Nós temos o que é necessário.
Né? Igual eu já preguei aqui muitas vezes. Hoje todo mundo comeu. De ontem para hoje todo mundo tinha uma cama para dormir, uma coberta para embrulhar, água para beber, para tomar banho, para lavar roupa, né? Para lavar as vasilhas, água dentro de casa, gente. Não precisa nem de buscar. Então, quando fala de sabedoria para que nós tenhamos o entendimento da palavra para obedecer. É essa sabedoria que é loucura para o mundo. Que o povo fala assim, uai, por que fulano está obedecendo? Parece estranho. Ah, não precisa de tanto. Não é bem assim. A pessoa obedece pela sabedoria. Aleluia. Tem muita gente que acha que eu estou na Ponte Nova porque eu sou boba. Eu estou na Ponte Nova porque eu sou sábia. Foi Deus que mandou. E eu ouvi a voz dele. Amém? Mas a sabedoria, ela vem e tem que ser o que buscamos. Por que o buscamos? E até que ponto buscamos? Nós temos que ver isso. Que às vezes a gente está buscando e nem sabe o que está buscando de Deus. Nem sabe. A gente fica perturbado sem saber nem o que é que a gente está buscando. O que é que você está buscando de Deus? O que você buscou de Deus hoje, no dia do Senhor? Por que estou buscando o Senhor? Porque eu tenho essa necessidade de buscar o Senhor. Por que eu estou buscando? E até que ponto eu estou buscando? Amém? Até que ponto eu estou buscando o Senhor? Né? Nós temos que buscar sabedoria, mas com interesse. Buscar sabedoria porque outro está buscando, não dá certo. Porque aqui no versículo 5 diz assim: então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. E quando a gente conhece Deus, quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente ama Deus. Aleluia! Quem que ama quem que não conhece? Ninguém ama quem não conhece. Ei, a gente ama quem a gente conhece. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Que eu já contei aqui para vocês que o homem queria divorciar. E o pai dele falou assim: você não vai divorciar. Você vai primeiro cuidar dela. Tudo que ela precisar. Você vai fazer a comida para ela. Você vai dar para ela tudo. Fizer tudo de acordo com o que ela quer. Você vai cuidar dela bem cuidadinho. Você vai pôr a mesa. Você vai fazer aquilo que ela te pede, que você nunca fez. E você vai dar ele esse pozinho. E ela vai morrendo aos poucos enquanto você cuida dela. Aí ele ficou 30 dias pondo pozinho na comida e fazendo tudo que a mulher queria. Pôr na mesa, enquanto ela fazia comida, ele punha a mesa, os dois juntos, né? Andava junto, conversava e tudo dialogado, tudo muito bom. Quando chegou no fim de 30 dias, ele foi correndo no pai e falou com o pai: não quero mais separar. E o senhor mandou eu dar ela veneno, agora como é que eu faço? O pai dele falou com ele: eu não era louco de que você desse ela veneno. Aqui era uma farinha de trigo. Nunca ia matar ela. Uma pitada todo dia nunca ia matar. Mas eu falei com você, porque quando você cuida, você ama. Aleluia! Quando a gente cuida de obedecer às coisas que Deus nos fala, a gente gera um amor por Ele. E esse amor por Ele gera sabedoria em nós. E nós temos um temor pelo Senhor. Então tudo vai se fazendo num propósito e caminhando, e cada vez nós vamos aprofundando no conhecer Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus, né? Tá lá em Oséias. Então a gente precisa aprender isso. Então quando ele diz assim: se aceitares as minhas palavras. A pessoa quer ser sábio sem aceitar a palavra. Aceitar a palavra é obedecer. Aleluia. Simples assim. Glória a Deus. Né? E ele diz: esconderes contigo os meus mandamentos. O que é o mandamento escondido? É quando a gente obedece na hora que ninguém está vendo. Ei, aquela hora, né? Que olha para um lado, olha para o outro, né?
Até os pregadores costumam citar quando Moisés matou aquele egípcio, né? Ele orou para um lado, por outro, achou que ninguém estava vendo e enterrou. E tinha alguém vendo. Mas mesmo que não tivesse um ser humano vendo, Deus está vendo o que você está fazendo. Qualquer lugar que você estiver, Deus vai te ver. E Deus está prolongando isso na nossa vida, porque foi pregado quinta, mais ou menos, esse alinhamento. E Deus me deu essa palavra hoje de novo. Então quer dizer que tem gente fazendo coisa errada, achando que Deus não está vendo. E a palavra aqui nos fala: fazei atento à sabedoria aos seus ouvidos. E tem a gente que está enchendo nosso ouvido com tanta porqueira, né? Nós temos que encher nosso ouvido de sabedoria. Pessoas que falam a palavra sábia, que vai nos guiar para um caminho reto. Amém? Porque nós escutamos muitas coisas, né? Inclinar o coração para o entendimento. Eu falo as coisas. Hoje em dia, as pessoas não querem mais buscar o entendimento. Quer respostas prontas. E aí ele tem resposta pronta aqui, ele tem resposta pronta ali, ele tem uma revelação aqui, outra revelação ali, e não tem o entendimento para conhecer Deus e ter a sabedoria para viver bem. Porque quando você conhece Deus e ama Deus, guarda os mandamentos dele escondidos, você vai ter sabedoria e sua vida vai ficar mais fácil. E a vida de todo mundo se torna mais fácil. Então, quando clamares pela inteligência, você tem pedido a Deus inteligência? Não. Eu tenho pedido o carro, o dinheiro, a casa, para tirar a carteira, passar no concurso, não é assim? Tem pedido Deus, salva minha família, cura minha família. Mas você tem clamado por sabedoria? Deus, me dá sabedoria. Não. Me dá paciência. Sabedoria. Tem que clamar. Clamor é aquilo que você pede muitas vezes, muitas vezes. Clamar por sabedoria. Aqui falou que se nós clamar pela sabedoria. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por entendimento alcançareis em alta voz. Ei. Quanta vergonha a gente tem de dar um testemunho daquilo que a gente fez e não devia ter feito, e Deus ainda deu no livramento. A gente tem coragem de contar. Quando a pessoa tem coragem de contar, ele é edificado e ele adquire sabedoria. Porque ele edifica a igreja. Porque a palavra de Deus diz que é melhor o que profetiza, e quando ele dá o testemunho, ele profetiza. Ele edifica a igreja. Mas quando ele ora em línguas, ele ora só para ele, para o fortalecimento. Então a pessoa, quando ele dá o testemunho daquilo que Deus fez na vida dele, sem se envergonhar de Deus, vai adquirindo a sabedoria. E a pessoa que ouve a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ele vai adquirindo a sabedoria pelo ouvir. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? E em alta voz nós temos que clamar pelo entendimento. Clamar pela sabedoria, porque nós tendo sabedoria, nós vamos chegar ao conhecimento. E o conhecimento de Deus nos dá base para tudo. Salomão pediu sabedoria, foi o homem mais sábio e mais rico do mundo. Mas o que é que nós vamos fazer com essa sabedoria? O que é que nós vamos fazer com essa sabedoria que nós estamos pedindo? Então temos que clamar pelo entendimento. Então é coisas juntas para a gente alcançar. Se buscares como a prata, a sabedoria como a prata, como o ouro, né? Está falando aqui. Quem não quer o ouro? Quem não quer a prata? É valores. Aqui quando fala o ouro e a prata, é porque nós, quando nós buscamos sabedoria, nós buscamos valores para a nossa vida. A nossa vida fica mais fácil e nós adquirimos aquilo que precisamos sem muito esforço.
E nós vamos ter sabedoria para vencer pela fé, para resistir o diabo, para ter entendimento, para obedecer a palavra. Nós precisamos de sabedoria. Então nós temos que buscar sabedoria mais do que o ouro e a prata. Quer dizer, sabendo, tendo entendimento que o ouro e a prata é mais valoroso do que, é menos valoroso do que a sabedoria. A sabedoria está acima de tudo nesse mundo. A sabedoria de Deus está acima de todos os valores terrenos. Todos. Todos os valores. Porque quando você adquire sabedoria, você conquista todos os valores terrenos. Mas Salomão quis falar dessa sabedoria para buscar o que é eterno. Para temer o Senhor. Essa é a sabedoria que Salomão não teve. E quando ele estava velho, ele escreveu o provérbio. Ele não teve essa sabedoria do entendimento de Deus para vencer. Ele acabou servindo outros deuses. Então o valor da sabedoria em Deus excede todo o dinheiro, todo o entendimento humano, tudo aquilo que nós conquistamos aqui na terra. E pela fé, nós temos que clamar pela sabedoria. Pela fé nós temos que clamar por ela. Com os tesouros escondidos a procurares. Porque a sabedoria ela não está à vista não. A tolice está sendo oferecida. Mas a sabedoria nós temos que procurar. Porque naquela época o povo escondia os tesouros. E deixava o mapa e morria. Vocês vêem os filmes, né? Depois a pessoa ia procurar. Mas tinha um grande processo. Tinha que passar vários obstáculos. E hoje, para a gente adquirir sabedoria, a gente tem que passar vários obstáculos. A gente tem que vencer pela fé, procurando em Deus sabedoria. Então vamos procurar ter sabedoria. E a sabedoria serve para a gente não entristecer o Espírito Santo. Eu escrevi um versículo aqui. Então é Efésios, capítulo 4, no versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito no qual fosse selado para o dia da redenção. Se nós tiver sabedoria, nós não vamos entristecer o Espírito Santo. Ninguém quer vencer ele mesmo para poder obedecer, para poder adorar. Por que todo mundo larga o louvor? Por que todo mundo larga as coisas? Porque ele quer ser o centro das atenções. Por que muitos pregadores não quer mais pregar dentro da igreja? Eles querem ser pregador itinerante. Ele prega aqui, prega ali, prega lá, a mesma mensagem. Não tem a responsabilidade de estar preparando uma palavra sempre e estar buscando a santidade. Ninguém conhece ele prega aqui, ele prega ali, ele prega lá. A pessoa não quer louvar porque para louvar tem que buscar a santidade. Ninguém quer buscar a santidade. Quer buscar a santidade requer negar a gente mesmo. Então ninguém quer, então está entristecendo o Espírito Santo. E quer ter alegria, quer ter saúde física, espiritual, mental, quer ter alegria, quer ter contentamento. Mas aonde que está a alegria e o contentamento? Na sabedoria de Deus, no conhecer Deus, no temor de Deus e na obediência. Se não entristeçais o Espírito Santo. Porque antes desse versículo 30, no versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Nas suas palavras entristece o Espírito Santo. Ah, mas eu não fiz nada, aquilo ali saiu sem querer. Mas foi a palavra, entristeceu o Espírito Santo, e vem a enfermidade, e vem a cara ruim, vem a tristeza, e vem tudo. Por quê? Porque nós não queremos ser corrigidos. Provérbio 16 fala, todo mundo quer aprender, mas ninguém quer ser corrigido. A pessoa só aprende quando é corrigido. Ninguém aprende com adulto, porque quem adula o seu irmão, amarra ele pro pé dele.
Quanto mais você se esforça para obedecer, mais sábio você fica. E mais leve fica o fardo, você fica mais animado, você fica mais sorridente, você fica mais tranquilo, você busca mais, você quer mais, e você vai tendo o entendimento de Deus, mas você precisa obedecer. Se ouvires as minhas palavras, se buscar a sabedoria nos escondidos, se clamar pelo entendimento para que tudo te vá bem. Então nós precisamos viver e ter o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Por que as pessoas hoje ficam com a cara ruim? Uns adolescentes com a cara ruim, uns jovens com a cara ruim. Por quê? Se tem a força e o poder. Porque não querem o Espírito Santo. Quem nos dá alegria é o Espírito Santo. Aleluia! Quem nos dá alegria é o Espírito Santo, que mesmo você sentindo dor, você está alegre. Mesmo você sentindo oprimido, você está alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí nós vamos vencer tudo pela fé. Então as pessoas falam aquela cara. A gente vê pré-adolescente, adolescente hoje está com a cara pra gente. Aquela cara ruim, onde está a alegria? É porque já entristeceu o Espírito Santo. Acha que é muito bonito, que está muito bem, que todo mundo tem que jogar o tapete para mim porque eu sou bonita. Gente, isso não existe. Todo mundo é bonito aos seus efeitos. Deus nos criou. Mas a nossa imagem e semelhança não é na cara, não. É na moral. É no caráter. E se nós não tiver a nossa mente transformada em Cristo, com os pensamentos de Deus em nós, ter o mesmo pensamento de Deus em relação às pessoas, em relação às nossas vidas, em relação à nossa família, nós precisamos vencer nós mesmos, amém? Aleluia! Glória a Deus! Tem que falar, tem que aceitar. Quando Deus inspira alguém para nos corrigir, é para entusiasmar. Entusiasmar para nós poder seguir um Deus que pode. Quando a pessoa nos corrige é porque Ele ama. Quem não ama a gente não corrige a gente. E você pode ter certeza. Vai deixar vocês fazer o que quiser, vai te adular, vai só te elogiar. Mas aquele que fala, ei, não tá bom não, tem que mudar nisso e naquilo, é esse que te ama. Porque a gente é corrigido. E nós precisamos compartilhar Cristo com os outros. Como que nós compartilhamos Cristo com os outros? Através da nossa vida transformada, na alegria da salvação, para contagiar o outro. A pessoa julga o outro, julga outra coisa, e eu só fico aqui se fizer do meu jeito. Não é bem assim. Eu tenho que esforçar. Aleluia! Esforçar. Glória a Deus. Ontem o Ailton queria comer churrasco na casa da Ailda hoje. E a Ailda falou comigo assim, vou dar o testemunho de hoje. E a Ailda falou assim, vamos mãe. Eu falei, eu tenho um compromisso, porque Deus tinha falado no meu coração que eu tinha um compromisso hoje. Eu falei, não posso, eu tenho um compromisso. Aí ela tornou a falar, todo mundo falou várias vezes o Ailton. Eu falei, não posso, eu tenho um compromisso. Quando chegou, faltando poucos minutos para meia-noite, Deus me mostrou a caixa de oração cheia de pedido. E falou, amanhã você vai no monte. Ei, amanhã você vai no monte, ao meio-dia. Aleluia! Aí eu pus lá no grupo. E Deus me mostrou a caixa. Gente, é uma coisa tão certa. Eu não pego os pedidos de oração. Todo mundo que sabe, que mais é o Ronildo, outra pessoa, entra aqui dentro da igreja com os pedidos na sacola. Hoje, eu vi pôr os pedidos na sacola, do nada. Fui impulsionada. Quando eu cheguei, a caixa de pedido estava igualzinho Deus me mostrou ontem à noite lá dentro de casa. Aleluia! Aí eu tinha que escolher, eu ia comer churrasco ou ia pro monte. Mas Deus mandou ir pro monte, aí eu resolvi ir pro monte. Oh, glória! Aleluia! Amém? Então hoje
Nós temos que ter sabedoria para escolher. Sabedoria para escolher. O que você está escolhendo? O que você está buscando? Para que você está buscando isso que você está buscando? Para quê? Para que você está buscando isso que você está buscando? Amém? Para que você está buscando? O que será que você está querendo com isso aí? Você tem que saber o que você quer com o que você está buscando. A pessoa não pensa o que ele quer, nem porque ele está buscando, nem até a que ponto eu vou buscar. Aquela viúva, ela foi importunando aquele juiz, ela foi buscando pela causa dela. Ela foi buscando pela causa dela incessantemente. Mas ela sabia o que ela queria. Ela estava buscando. O que ela estava buscando? A salvação da casa dela, de morrer, de ser escravo, os filhos dela. E para que ela estava buscando? Para pagar quem o marido dela ficou devendo? Ei. Aí como hoje as pessoas não precisam de muita coisa, que hoje as leis protegem tanto o ser humano, e o ser humano ainda é mal agradecido, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Amém? Nós estamos esmurecendo de buscar? Ah, mas eu já orei tanto, eu já fiz tanto propósito para isso, Deus não me deu, eu agora nem vou pedir mais. Quantas vezes eu escuto isso? Quantas vezes eu escuto isso? Mas nós precisamos ser boca de Deus, transmitir as coisas de Deus. Quem tira vendas, quem tira as amarras, é um ao outro. Mas o que você está fazendo? Você está amarrando seus irmãos? Você está soltando seus irmãos? Porque quando Lázaro saiu do túmulo, ele estava todo empachado. E Jesus falou, tira a faixa dele. Quem tira a faixa do irmão é a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Aleluia! Quando estamos reunidos, tá, gente? Quando somos o corpo. Quando nós estamos reunidos, nós somos igreja. Quando não está reunido, nós não somos igreja, não. Porque nós precisamos estar conectados. Aleluia. E tem muita gente, depois da pandemia, achando que a igreja é lá sozinha. Até ceia toma sozinho. Lá. Tem pastor fazendo culto de ceia, cada um na sua casa. Que horror. Igreja virtual. Aonde está na Bíblia aqui? Por causa do pecado. O amor esfriará. A ciência multiplica. Ei. E as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Então a pessoa dizendo, tem que ver, não, fulano é tão bonzinho. Não vai nessa não, gente. Amigo do mundo é inimigo de Deus e ponto final. Vai, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Quando a pessoa está me orando, ele começa a afastar da igreja. Não, quando eu estou me orando é que eu vou buscar mais. É buscar até eu ter o pleno conhecimento da glória de Deus para transbordar da glória dele. O pleno conhecimento de Deus me faz amar a Deus sobremaneira. Amém? Faz atento à sabedoria. Vê o que você está ouvindo. Hoje estava falando. A pessoa acha que maldizente é somente aquele que fala. O que ouve é pior, tá, gente? Ninguém fala mal virado para a parede e a parede escutar. Ah, eu estava lá, mas eu estava lá, eu escutei porque eu estava lá. Por que não saiu do lugar? Então vamos ver o que está entrando. Está entrando sabedoria ou tolice, como dizia minha mãe? Nécios. Né? Porque aqui falou que os aleivosos serão desarraigados. Os aleivosos.
o que preocupa com a vida alheia, que julga. E nós hoje temos que ser, nós somos julgados pela palavra. Nós somos julgados pelo Evangelho. E o Evangelho diz: examine-se o homem a si mesmo. Abre mão. Jesus está voltando. Nós temos que clamar por sabedoria, por inteligência. Aí nós queremos, hoje eu falei no monte, porque nós queremos ter uma fé inabalável. Nós queremos ter fé, mas a fé vem com adoração. Aleluia. E a adoração é abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo do meu ego, das minhas coisas, para adorar. Ah, não, eu quero todos os prazeres do mundo, eu estou adorando. Tá não, tá não. Quando você murmura, aquilo que você está fazendo poderia ser adoração. Uma vasilha que você lava, uma casa que você arruma. Isso para as mulheres, né? Ir para o serviço, trabalhar. Patrão mandar você desmanchar aquilo que você não fez bem feito, fazer de novo. Pode ser uma adoração? É uma adoração, não é? Pode ser. Mas se você fizer sem murmurar. Mas quando você murmura, não é adoração, é maldição que você traz sobre a sua vida. Então que nós possamos buscar sabedoria. Que nós possamos clamar pelo entendimento. Em alta voz. Querer Deus na nossa vida. Querer viver um tempo novo. Quando a gente sabe quem é Deus, a gente julga a gente mesmo. Porque a gente atenta para a justiça, para o juízo, para a equidade e todas as boas veredas. E hoje em dia as pessoas não. As pessoas não sabem julgar a si mesmas. Porque a Bíblia diz, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não precisaremos ser julgados. Amém? Depois da gente ser avisado do perigo, Deus não vai nos livrar se a gente temar. Quando a gente é avisado, a gente tem que vigiar. E a gente tem que ter sabedoria para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus clama para que nós tenhamos o entendimento e guardamos os mandamentos de Deus. Porque a palavra tem para mim e para você. É mais do que perfeito. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E a gente precisa cada dia mais querer Jesus no nosso coração. Tem que querer mais e mais de Deus dentro do nosso coração, da nossa vida. E às vezes porque nós não adquirimos uma coisa que o outro adquiriu, a gente fica com raiva de Deus. Porque quando você não adquire, você põe a culpa em todo mundo, mas você está pondo a culpa em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então você perdeu o mandamento. Você perdeu de obedecer. O mandamento é só 2 que resumiu. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Então nós temos que buscar o entendimento para adorar a Deus. Buscar o entendimento para orar a Deus. Buscar o entendimento para amar, para perdoar. Porque essa é a justiça de Deus. Você planta, você colhe. Não é minha não, gente. Não tem nada com isso não. Eu não tenho nada com isso. O que você planta, você colhe, não adianta. E quando você está plantando, muitas vezes você é advertido, mas você quer continuar. Então, quando a gente adquire a sabedoria, vem o entendimento, e a gente guarda as veredas de Deus, o juízo, a justiça, a equidade, todas as boas veredas. E veredas de água tranquila. Porque naquela época, e até hoje, gente, se um terreno tem um corguinho bom que não seca o ano todo, se tem um rio que passa naquele terreno, ele é muito mais valorizado. Porque aquela vereda é boa. E nós temos que ser essa vereda de águas limpas, cristalinas, que não seca,
mas cada dia aumenta com entendimento para a glória de Deus. Julgando a nós mesmos, transformando o nosso caráter pela palavra, vivendo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que Deus possa nos dar aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. Amém? Que Deus possa dar o entendimento necessário e que nós possamos clamar por esse entendimento necessário e essa sabedoria para nós vencer o mundo. Amém? Pela fé. Deus vai nos guardar até que tudo se cumpra em nós, se nós observar os mandamentos de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Soberano Deus e Pai, nessa noite nós apresentamos a Ti nossa vida, nosso coração, nossa mente. Venha nos envolver no Teu amor, venha nos dar graça, venha nos dar direção. Que o Teu amor venha sobre nós. Que a Tua misericórdia nos alcance e nós sejamos alcançados pelo Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos vigiar nossa boca, para a gente não entristecer o Espírito Santo. E toda honra e toda glória seja para Ti, ó Pai. Que nós venhamos clamar pela sabedoria, gritar pelo conhecimento, porque a sabedoria é o princípio do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então que nós possamos entrar na sabedoria, temer o Senhor. Temer o Senhor é obedecer os Teus mandamentos. Que nós não venhamos ser largados no meio do caminho, mas que o Senhor venha nos tomar pela mão, para que nós sigamos o caminho que é Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, obrigado por ter nos escolhido para estar aqui nessa noite. Obrigado pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Que nós venhamos ser alcançados na grandeza da Tua misericórdia, e que nós consigamos liberar perdão e agradar o Senhor pela fé, vivendo em santidade, obedecendo os Seus mandamentos, para a Tua glória, com sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém? Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja aqui reunida em todas as áreas, com toda sorte de bênçãos celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo o meu entendimento, esteja no coração e na mente. Abraça o Espírito Santo. Leve para casa, tenha dias abençoados com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode glorificar.